Olá! Hoje a gente vai conversar sobre shopping center e a história do nosso shopping de Novo Hamburgo. Meu convidado de hoje é típico libriano, diplomático, sonhador, sem paciência para ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Natural de Porto Alegre, filho do seu engenheiro da dona Julinha, é engenheiro civil. Marido da Isabel atua na indústria de shopping centers desde 1984. Pai da Juliana e da Fernanda, já inaugurou 19 shoppings, entre eles um shopping implantado em Portugal em 1994. Hoje teremos uma conversa de peso com Renato Brenner Machado. Renato, bem-vindo para essa conversa de peso. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, adoro voltar sempre a Novo Hamburgo, ainda mais contigo e com teus ouvintes. Tu faz parte da história de Novo Hamburgo, Renato. Tu sabe que quando tu me fez o convite, passou um filmezinho, né? Eu comecei a fazer conta, a gente não para fazer conta, né? Então, assim, se o shopping inaugurou em 91, ano que vem, em 2021, são 30 anos, né? Então, o meu vínculo com a cidade é da época que só tinha o Castelão, né? Eram alguns cinemas de rua, né? Tinha o Bifão, tinha a Casa de Irene, que era ótima, verdade. Tinha a pizzaria Kronhard, e era isso em Novo Hamburgo. Né? E hoje o tamanho dessa cidade é uma coisa espetacular. Né? Em 1991 a gente pôde comer a pizza e o bife à parmegiana no Mob Center. Era bom. Foi um parto para o nascimento desse shopping, né? Foi. Quando tu veio para cá, tu não tinha essa experiência? Não, foi assim, é muito engraçado até o meu vínculo com Novo Hamburgo e realmente... como eu estava te contando, passa um filmezinho, né? Eu morei em muitas cidades, né? Muitas cidades, Blumenau, Joinville, Maringá, Curitiba, mas a única cidade que eu não preciso do Waze, não preciso de GPS é Novo Hamburgo. Mas o meu início em Novo Hamburgo foi muito engraçado, porque eu era estagiário de uma construtora em Porto Alegre, a Nelson Maltz Engenharia e Construções, que era uma construtora grande, forte de Porto Alegre, e tinha um amigo que o pai dele era um dos empreendedores do novo shopping Novo Hamburgo. Era o pessoal da IESA, né, o João Laetano, e o Avelino Andrés. No começo eram os dois sócios. E eles chegaram para mim e disseram assim, tu não quer ser estagiário? Nós vamos fazer um shopping em Novo Hamburgo. E na época, as referências de shopping que se tinha no Rio Grande do Sul era só Iguatemi, ponto. E tinha o João Pessoa, que era um shoppingzinho pequeno. Iguatemi também recém-inaugurado? Não, mas já tinha 4, 5 anos. Iguatemi já está com 35 anos. E as outras referências eram os shoppings de São Paulo, os shoppings do Rio de Janeiro. E disseram, não, faz o seguinte, pega o carro, né? Eu piá, né? 23 anos, nem estava formado ainda, pega o carro e vai a Novo Hamburgo olhar. É um terrenão, é só tu perguntar onde é que era o Curtume Jäger, que todo mundo conhece, ou o terreno do circo, né? Que era como era conhecido na época. Tu vai dar uma olhada lá, ver a distância de Porto Alegre, ver se fica bom para ti. Peguei o carro, né, de manhã cedo, animado, peguei a BR e entrei. Me explicaram, né? Tu entra, pega a avenida principal, tu chega tranquilo no terreno do shopping. Entrei, rodei, parei o carro, perguntei para uma pessoa, onde é que é o Curtume Jäger? A pessoa olhou para mim e disse assim, não, isso é em Novo Hamburgo. Eu disse, mas onde é que eu estou? Tu está em São Leopoldo. Eu cheguei para começar a trabalhar na cidade errada. Porque é engraçado, né? Principalmente quando a gente tinha piá, ou pelo menos as referências que se tinha na época, Novo Hamburgo e São Leopoldo eram palavras quase que grudadas, né? Sim. É a região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Então, o meu início foi meio dramático, porque entrei em São Leopoldo. Mas, aquela coisa, né? Tinha uma estaca, então, naquele momento? Não, aliás, não tinha nem porque foi feita a escavação do subsolo, foi feita a demolição do Curtume Jäger, o seu Roberto era vivo, ainda morava na casa da frente ali, depois foi uma pessoa que eu fiz muito vínculo com o seu Roberto Jäger, com o seu Mosman, e não tinha nada, era só o terreno, começou a se fazer a terraplanagem e depois as estacas, ou seja, eu vim para cá como estagiário e
foi, vamos dizer, Novo Hamburgo que me botou nessa vida de shopping center. E de uma maneira muito forte, porque tu imagina, tu com 23 anos, começa como estagiário, me formei dentro do shopping, né? O shopping em obras. O engenheiro responsável técnico do shopping recebeu uma proposta maravilhosa e foi trabalhar na Transurb. A Transurb estava em construção na época. Chegaram os empreendedores do Shopping Novo Hamburgo e disseram assim, ô guri, tu pode assinar RT e ser o responsável técnico pelo shopping? Eu disse, pô, eu com 24 anos, recém-formado, ter uma RT de uma obra de 50 mil metros quadrados, eu tenho um RT guardado até hoje, Imagina. né? Então, assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, né? Então, guri, piá, assumi um shopping, uma obra desse tamanho, e aí teve os grandes períodos, né? O período até a inauguração, né? Que foi 1991, vai fazer 30 anos ano que vem. Ô, Renato, e teve épocas que o shopping não estava andando ali até 91. Sim. Foram 7 não, anos de construção. Era uma lenda em Novo Hamburgo. Virou né? piada. Até o Gilberto Topo, o Gilberto tem, meu amigo até hoje, tinha a loja da Atlântico Sul, surf shop dentro do shopping, e ele chamava de o Stopping Center, porque andava um pouquinho e parava, andava um pouquinho e parava. Então era uma lenda em Novo Hamburgo. O que as pessoas não se davam conta na época foram as adversidades que se passou, né? Então, tu imagina, a obra começou em 84, 83, em 85 teve o primeiro grande baque, que foi a quebra do Sul Brasileiro, a obra parou, os funcionários, os operários começaram a sair do shopping lentamente, em 30 dias só estava eu e o segurança dentro do shopping. Puxa vida. Então, são histórias complicadas. Na época, os empreendedores eram donos do Sul Brasileiro, tiveram seus bens indisponíveis. Chegou ao ponto de eu pagar com o meu cheque argamassa na consultora hamburguesa. Então, tinha 4, 5 pedreiros só para não parar o shopping, né? E aí, mais uma adversidade, plano Collor, em 89 ia inaugurar o shopping, novamente não inaugurou. Então foram períodos difíceis, complicados, de muita luta, mas está aí o shopping fazendo 30 anos. 91 foi uma festa, né? Um acontecimento, eu lembro que aquilo ali foram Foi. dias e dias de gente. Foi, não, veio o governador do estado. Uma fila atrás da outra de gente entrando e saindo. Foi uma coisa impressionante. E é engraçado, né, porque shopping é um ser vivo, as lojas vão mudando, mas eu me lembro perfeitamente as lojas que inauguraram, né? Talvez alguns dos ouvintes se lembram, mas tinha a Milka, que era grande produtora de moda do Rio Grande do Sul, tinha a loja da Milka, já tinha na época, obviamente, os empreendedores, o Strasburger tinha loja, depois virou Madalena, o Boticário com a Vera Deconto, o Nelson Ramalho, o Diego Martinez, né, que fez a Mil Coisas, eu acho que foi a primeira loja a ficar pronta no shopping. Então, assim, e shopping é um ser vivo, ele vai mudando com o tempo, né? E o engraçado é que, passado esse primeiro bloco de dedicação à obra, inauguração... Onde tu começou como estagiário. E quando eu comecei como estagiário, me formei, depois que o shopping ficou pronto, continuei morando em Novo Hamburgo, construí uma casa em Novo Hamburgo, era um hamburguense mesmo, hamburguense de ter placa do... Foi engraçado que eu vim para cá com um carro com placa de Porto Alegre, né? E um dia o Tonho, querido Tonho, Carlos Antônio Tramariguem, que acabou virando meu sócio, ele chegou para mim e disse, Renato, tu tem que ter carro com placa de Novo Hamburgo. Aí o dia que eu comprei aqui na Carburgo um Golzinho com placa de Novo Hamburgo, aí ele ficou feliz, né? Mas aí na segunda fase, né, que eu volto como superintendente do shopping... Foi fazer o que nessa rodada aí? Continuou na área? Continuei na área, rodei por tudo. Aí que eu fui para Portugal. Na construção ou já foi te direcionando para comercial? Já fui me direcionando para comercial, mas assim, o que a gente nota? Na área de shopping center, tu ter uma formação técnica ajuda muito, porque tu forma muito lojista. E tu tem que auxiliar muitos lojistas a terem a sua primeira loja. Então, assim, uma das características que eu tenho é facilidade de comunicação. Então, o que acontecia? Por exemplo, quando eu fui para Portugal, para mim foi um sonho em 94, hoje é comum essa migração, né? Mas em 94 fui convidado para implantar um shopping em Portugal. Então, lá também tinha muitos lojistas que tinham a sua primeira loja. Então, e Portugal é aquilo, né?
Tu tinha lojista da Inglaterra, da França, da Espanha, então o que eu menos falava em Portugal era português, porque tu tinha uma interação muito grande com outros lojistas. Portugal explodindo, o início da União Europeia. Exatamente, tu pegou bem. E os investimentos, eu morei na cidade do Porto, mas os investimentos, principalmente em Lisboa, com a entrada da União Europeia, troca de moeda, né? Eu fui para Portugal, era escudo, não era euro, né? E muitos investimentos da União Europeia dentro de Portugal. Foi uma experiência fantástica o período em Portugal. Então, depois que terminou esse primeiro bloco em Novo Hamburgo, eu saí a viajar. Então, daqui já fui para o Shopping Neumarkt de Blumenau, implantei shopping. Que é uma rede gigante. É da Almeida Júnior. Né? Almeida Júnior. Hoje é, abaixo de São Paulo, é a maior rede de shopping centers. Almeida Júnior está muito, muito bem com empreendimentos em Camboriú, Florianópolis, Joinville, Blumenau, onde eles começaram, interior, Criciúma. Já ameaçou entrar em Porto Alegre, houve alguns movimentos, inclusive se interessou em comprar o novo shopping de Novo Hamburgo. Eu tenho muita história de bastidor, né? Eu precisava assim, umas 3 horas para te contar todas as histórias. Escrever esse livro, Renato. Eu comecei. Opa! Comecei a escrever um livro, mas eu só posso publicar depois que eu saí do mercado. Tá bem. Tá? Tem Porque tem muita história difícil de contar, né? Talvez alguns empreendedores de shopping não fiquem muito satisfeitos com o que eu vou contar, mas eu vou escrever. Eu vou escrever. Que maravilha. Aí, como eu te falei, né? Aí foi Maringá, Joinville, Blumenau, Cidade do Porto, Curitiba. Andei pelo Paraguai. A gente começou um empreendimento gigante em Porto Stroessner. Então, assim, se eu começo eu cheguei a listar os empreendimentos que eu já trabalhei, que são muitos, mas o que me impacta e o que é o grande patrimônio são as amizades que eu formei nas cidades que eu trabalhei, né? Então, eu listei desses, né, que eu posso dizer que eu me dediquei, estava lá presente na festa de inauguração, foram 19 shoppings, né? Nos últimos 4 anos, eu continuo trabalhando em shopping, tive uma experiência muito boa em Rio Grande, né? No período que eu estava no Zafra, eu fiquei 10 anos no Zafra e fui convidado para fazer um shopping em Rio Grande, fui para Rio Grande, foi a última cidade que eu morei para fazer um shopping, né? Aí, por diversos fatores, meu pai já com 90 anos, morando comigo, achei melhor ficar mais em Porto Alegre, então baixei o facho, e aí fiz a minha empresa, né? Finalmente, né? 4 anos atrás, e me dedico a empreendimentos no formato shopping center. Obviamente que as coisas mudaram, grandes shoppings diminuíram, então hoje são open malls, são empreendimentos de menor tamanho, mas também que demandam planejamentos, mix, tabelas. Eu me lembro do Boulevard ali na Zona Norte de Porto Alegre. Acho que foi o primeiro nesse modelo no Rio Grande do Sul, talvez quase 30 anos, 20 anos atrás. 20 Tu diz atrás. O Strip Center, aquele ali Center, né? do Triângulo? Isso. Sim, ali é da família Zafari. Ele é exatamente um mall, né? É um open mall. Tem a característica de um que open lá mall. Fora, nos Estados Unidos, é muito comum em Muito cada comum, bairro, né? Muito comum e com um aspecto importante, né? Que eu acho que a gente gostou, o brasileiro sempre gostou muito de importar modelos meio megalomaníacos, né? O modelo de shopping center é um pouco isso. E hoje a grande dificuldade do lojista, e provavelmente tem muitos lojistas aí nos ouvindo, é arcar com os custos de um shopping. E hoje em dia o condomínio, o preço de custo condominial de um shopping é muito alto. Então, Mais caro que o aluguel. muitas vezes, muitas vezes. Aqui no Novo Shopping não é o caso, é um condomínio que eu sei que tem bastante cuidado, o Zafra investiu muito em infraestrutura para baixar a conta. O sistema de ar-condicionado foi todo mudado pelo Zafra quando comprou, né? Então, todo o sistema mudou e baixou a conta de luz. Uma loja de 40 metros que pagava 1.500 de luz, hoje paga 600, 700, metade. Mas o grande problema dos grandes shoppings é o preço do condomínio. E esses malls não têm escada rolante, não tem elevador, não tem um ar-condicionado central, o ar-condicionado é individual das lojas, e a gente vive numa cidade, num estado,
onde as diferenças térmicas são muito grandes, o inverno é muito rigoroso, então a própria iluminação te ajuda a não ter que ligar o ar-condicionado num dia que está frio. Já no empreendimento fechado, tu tem que ligar o ar-condicionado, com isso tu gasta mais luz. Então o custo de lojas em open malls, em strip centers é muito menor. É claro que tem que tomar aquele cuidado para ter um equilíbrio, ter uma certa ancoragem. Eu estou fazendo um shopping Bento Gonçalves agora que é ancorado pelas lojas Renner. Então é um open mall, tem 10 mil metros quadrados, relativamente pequeno para padrões de shopping center, mas que está ancorado por Renner e McDonald's, né? Então a gente toma esse cuidado de não fazer uma coisa, um open mall tão pequeno que dependa muito do destino. Eu quero contar um pedacinho ainda da história do cara que saiu daqui, que veio para cá, que fincou bandeira aqui como estagiário e voltou para cá como superintendente do shopping. Na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com o Renato Machado. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Renato Machado no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade NH, que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, tudo novo de novo. Vem aí a 0 Grau, de 16 a 18 de novembro. O apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. A gente começou conversando lá em 1983, quando chegaste no Novo Hamburgo como estagiário da construção civil, da engenharia civil, né, na empresa onde trabalhava, da construção do nosso shopping, e retorna em 1997 com um convite de superintendente do nosso shopping, Renato. Foi um período de muito aprendizado, né, porque era o primeiro grande shopping que eu era superintendente. Eu já tinha vindo de duas experiências, uma no Kings Street de Curitiba, que era um empreendimento da família Kriegsner, do dono do Boticário, em que eu fui superintendente durante alguns meses. E uma outra experiência em Maringá, no Aspen Park de Maringá, que também é uma história meio parecida. O superintendente se afastou e Renato assume, eu assumi. Então, vamos dizer assim, essas gotas de experiência de superintendência e sem grandes formações em gestão, né? Eu não tinha formação em gestão, sempre fui engenheiro civil, focado na implantação de lojas e de empreendimentos. Surgiu o convite na época do Mandelli, meu querido amigo Mandelli, na época era presidente da Fiergs, e do Paulo Tigre, para vir a Novo Hamburgo como superintendente. E não demorou muito, topei na hora, né? Topei na hora porque eu estava um momento muito difícil. Eu tinha voltado a ser engenheiro civil. Eu estava fazendo as escavações e as fundações do Moinho Shopping em Porto Alegre. Houve um problema de continuidade no empreendimento de Porto Alegre. Fui dispensado, né? Era funcionário, carteira assinada, era responsável pelas fundações e pelas escavações. E peguei uma grana legal, né? E fui para Disney com a minha mulher e minhas duas filhas, né? E 3 dias antes de embarcar para Disney, eu recebo um telefonema. Era o Paulo Tigre, dizendo: Renato, o que tu está fazendo? Eu disse: olha, eu acabei de ser demitido. Tu não quer ser superintendente do shopping de Novo Hamburgo? Eu disse: olha, Paulo, eu estou indo para Disney, né? Vou passar lá 15 dias. Mas se na volta tu aceitar, eu vou conversar contigo.
E aí foi a melhor viagem da minha vida, né? Tu sair de Porto Alegre desempregado, né? Torrando os parcos dólares, né? E voltando com, vamos lá, um emprego garantido, foi um sonho, né? Aí voltei. O Paulo Tigre é um cara que eu tenho contato até hoje, um cara, acabou sendo presidente da Fiergs também por 2 mandatos. E na realidade ele foi muito generoso na época de me contratar como superintendente, mas ali eu vi que era o meu negócio, né? Porque foi o primeiro empreendimento que eu fui superintendente, foi no Shopping Novo Hamburgo. Fiquei muitos anos, tive uma experiência com a comunidade de Novo Hamburgo. Aí o shopping atingiu 100% da sua ocupação naquele momento, né? Foi uma história interessante, porque assim, ó, e às vezes até é bom tu confirmar isso, né? Eu tenho muito claro que em 96, eu não estava aqui em Novo Hamburgo ainda, fecharam 52 indústrias de calçado. Foi o ano da quebradeira. Mais de 30 mil 52 empresas fechando, dá uma por semana. O ano tem 52 semanas. Né? Então, eu chego em 97, Novo Hamburgo estava num momento muito difícil, mas não ia descer mais que aquilo. Né? Então, eu entro em 97 e, em seguida, começa o evento das telefônicas. Telefônica, Claro, comprando espaços grandes. E aquilo deu um up no empreendimento. Né? E em 97, final de 97, começo de 98, o novo shopping de Novo Hamburgo, hoje Bourbon, Novo Hamburgo, foi matéria de página inteira na Gazeta Mercantil, com o título: após 6 anos, vacância zero no novo shopping de Novo Hamburgo. Então, o shopping estava plenamente locado. Né? Os 2 andares, a praça de alimentação, não tinha nenhum espaço liberado. Foi a época de ouro do shopping de Novo Hamburgo. O que aconteceu? Eu tinha um contrato com a DHB que tinha uma parcela variável de remuneração. Né? Eu me lembro que o Paulo Tigre chegou para mim e disse assim: Renato, agora a moda é meritocracia. Então, tu vai ter um salário fixo e mais um percentual. E aquele ano o meu bônus foi fantástico, né? Aí ele chegou no final do ano e disse assim: vamos ter que mudar o teu contrato. E realmente mudou, realmente mudou. E aí, né, 97, 98, aí eu sigo no shopping de Novo Hamburgo até 2005, né? Aí tem uma viagem de novo na minha vida, né? A minha filha morava na Espanha e a gente foi visitá-la e, por telefone, o nosso financeiro, Daniel Klein, querido amigo, um morador ainda aqui da cidade, me liga e disse: Renato, o shopping foi vendido. E eu viajando. Na época tinham alguns interessados, né? E quem bateu o martelo foi a Companhia Zafari. Eu disse: bom, o que eu faço? Volto ou não volto? Porque eu estava uma semana só na Espanha. Se o cara disse: Renato, vamos demitir todo mundo, eu não ia nem voltar, né? Ele disse: não, volta, que querem conversar contigo. Aí, em 2005, o shopping é vendido, passa para a Companhia Zafari. Eu assumo uma posição, fico durante um período ainda em Novo Hamburgo, assume o Luiz Mário, superintendente do empreendimento, assumo uma posição de gerência comercial da Rede Bourbon, aí começo a me dedicar a Bourbon Ipiranga, Bourbon Assis Brasil, Bourbon Caxias do Sul, Passo Fundo. Eu entro na rede, né, do Zafari. Nosso hipermercado Bourbon aqui também. O nosso né? hipermercado aqui, participei da comercialização, muitas lojas tem até hoje ali, né, Panvel, né, muitas lojas, Patchwork, muitas lojas são da minha época da comercialização. E aí continuo com vínculo com Novo Hamburgo, né, de 2005 até 2015, continuo com vínculo com Novo Hamburgo, quando saio da Companhia Zafari e vou para o Partage de Rio Grande. Lá tu foi superintendente de shopping em São Paulo. Foi um desafio gigante. Foi um desafio gigante. Eu tinha ido para ajudar no final de obra, onde tem aquela implantação dos lojistas. Faltava meio ano para inaugurar o shopping de Novo Hamburgo. E os lojistas de São Paulo tinham preconceito. Eles não sabiam o que era Zafari, né? Para nós é uma coisa tão
corriqueira saber da qualidade de um Zafari. Eles não sabiam o que era Zafari, eles insistiam em dizer Zafari. Não sei se tu sabia disso. Não. É porque o Zafari, porque o Zafari, porque o Zafari. Então, a minha função era trazer alguns lojistas de São Paulo que tinham a dúvida se entrariam naquele empreendimento na zona oeste de São Paulo, onde só tinha o West Plaza. Foi uma visão do Marcelo Zafari na época absurda de colocar um empreendimento lá. Hoje está entre os 5 mais desejados de São Paulo. Minha função era trazer lojistas de São Paulo, mostrar, levar lá no Bourbon Country para conhecer o supermercado Zafari, para eles entenderem o conceito Zafari e não terem preconceito de colocar sua loja no mesmo andar do supermercado, porque o conceito que eles tinham no supermercado eram os supermercados de São Paulo. Não enxergavam o potencial Eles que era não enxergavam o potencial. E, de novo, está na hora certa, no lugar certo. Houve um desentendimento com a pessoa que seria o superintendente, meu amigo até hoje, inclusive, um senhor maravilhoso. Houve um desentendimento com quem seria o superintendente do Bourbon São Paulo. O Marcelo Zafari me chama na sala dele, em Porto Alegre, e disse: Renato, tu pode morar em São Paulo? Eu fiquei meio assim, não, eu estou indo toda semana para São Paulo. Ele disse: não, a gente quer que tu seja superintendente do Bourbon São Paulo. Eu disse: é claro, né? Eu acho que é o Richard, aquele que é dono da Virgin, que sempre diz, né? Quando te fizer alguma proposta, não diz não, diz sim. Depois tu aprende, né? E é a pura verdade, né? É a pura verdade. Tu entrar num mercado competitivo, que São Paulo não é para brincadeira, né? São Paulo, o mercado é muito competitivo. Tu ser aceito, né, por uma empresa nova, um superintendente novo, vindo do Rio Grande do Sul. E é incrível que eu fiz muita amizade. São Paulo foi uma cidade... Eu adorei morar em São Paulo. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio em São Paulo como superintendente. Chegou um momento que eu pedi para o Ivo Zafari: Ivo, eu quero voltar para Porto Alegre, está cansativo, esse vai e vem, minha família é toda em Porto Alegre. Mas foi um grande desafio pela complexidade do mercado de São Paulo, né? Ô, Renato, tu hoje está envolvido diretamente com 2 novos lançamentos, já falaste um lá em Bento. A minha dúvida é se tu ensina as pessoas também a levarem alma para o seu empreendimento. Porque acho que grande parte do sucesso do que o novo shopping viveu de 97 até 2005, evidentemente com todas as dificuldades que a economia sempre nos impôs, foi a inserção social que o mercado, que o shopping... Na época já não tinha mais mercado, inclusive, né? Tinha depois do MOB veio o Nacional, te lembra? O Nacional, verdade. A inserção que você tinha dentro da sociedade e que a sociedade tinha dentro do shopping, né? Acho que muito disso se perdeu no meio do caminho. Assim. Novo Hamburgo continua tendo essas características lá de 1991, desde a sua inauguração. Uhum. E acho que Bento não é diferente, acho que tu falaste do teu trabalho lá em Rio Grande, não é diferente também essas questões mais interioranas, que de fato a gente... Eu não sei se é interiorano gostar de um bom atendimento, gostar de ter uma boa relação, fazer parte da nossa vida, né? Era isso que tu fazia aqui. Muito, muito. E eu acho que essa é a minha característica nas cidades que eu vou morar, né? E não é o fato de ser interiorano. Eu fiz isso em São Paulo, eu fiz isso em Curitiba. Hoje eu tenho amigos em São Paulo, corintianos, que brincam comigo quando o Inter perde, eu brinco com eles quando o Corinthians perde, mas foram amizades reais e sólidas, né? Se um dia, ou se amanhã eu resolver ir para São Paulo, eu criei esses vínculos com as pessoas. E nada de forçação de barra, porque são meus amigos até hoje, né? Como foi em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo eu me lembro que a gente tinha uma vez por mês, a gente tinha um almoço, que eram nas entidades, né? Parecia centro espíritas, o almoço das entidades. Então, era o CDL, Sindilojas, a CI, às vezes um representante da prefeitura e Novo Shopping. Com isso, a gente abraçava a cidade, abraçava o varejo e abraçava também grupos sinos,
entidades, ONGs, tu mesmo lembrou da Liga de Combate ao Câncer, nós fazíamos muitos eventos. Eu estava brincando contigo, só se vê loja do Inter e do Grêmio, né? Na época a gente tinha uma loja do Anilado dentro do shopping de Novo Hamburgo. Quando o Anilado saiu da 2ª divisão, foi para a 1ª divisão, nós colocamos uma urna no shopping onde as pessoas colocavam recados para os jogadores. Imagina. Quando o Novo Hamburgo subiu para a Série A, nós colocamos uma faixa nas Nações Unidas com Trufneue, né? Nós tivemos processos de marketing quando houve aquela primeira Copa na Alemanha, que era Conexão Alemanha. A gente fazia curso de cuca dentro do shopping. A gente dava aula de alemão de graça para quem se inscrevesse. Isso é vínculo. Tu tendo vínculo, tu consegue qualquer coisa, mas tem que ser vínculo sincero, não pode ser vínculo forçado, com motivo monetarizado, tem que ser um vínculo sincero. E aí, eu acho que a gente encerra a minha história em Novo Hamburgo dando um sentido, porque a minha avó nasceu em 1899 em Hamburgo Velho. O nome dela, Ilsa Schmidt. Depois, Ilse Schmidt-Brenner. Até os 18 anos, ela só falava alemão. Então, tu imagina a facilidade que eu tive em buscar as minhas origens e fazer as conexões com as pessoas morando em Novo Hamburgo. Por isso que digo aqui para os teus ouvintes e para ti, eu quero voltar para Novo Hamburgo. Me arranjem um shopping por aqui que eu quero voltar para Novo Hamburgo. Que maravilha. Adorei conversar contigo, Renato. Eu também. Renato Brenner Machado. A tua história é diretamente ligada, correu o mundo, mas tua história é diretamente ligada à nossa cidade. Totalmente. Hoje, numa conversa de peso com Renato Machado, continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.